Olá, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela expressiva participação que nós tivemos nessa primeira semana do GRO e PGR. Também, em meu nome, em nome do SST Online, agradecer pelo retorno positivo que a gente vem tendo. Então, nosso muito obrigado. E também durante essa semana surgiram muitos questionamentos e dúvidas que não deu tempo de responder durante a nossa aula ao vivo. E para isso, estou gravando aqui essa aula adicional com a finalidade de responder os principais questionamentos que surgiram durante a primeira semana do GRO e do PGR. Vamos lá? Bom, e a pergunta que mais surgiu foi o que é GRO, o que é PGR e qual é a diferença entre os dois? Bom, o GRO, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, nada mais é do que um modelo de gestão, onde alguns requisitos mínimos são estabelecidos que a empresa deve cumprir para garantir uma melhoria contínua do desempenho de SST, ou seja, promoção de ambientes mais seguros, mais saudáveis e dessa forma protegendo o trabalhador contra acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Já o Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR, é um documento, um programa que consolida todos os riscos ocupacionais identificados, analisados e avaliados, bem como as ações que a empresa precisa tomar para eliminar, reduzir ou controlar esses riscos ocupacionais. Dessa forma, o PGR é composto por dois requisitos mínimos, que é o inventário de riscos e o plano de ação, onde o inventário de riscos vai contemplar a identificação, a avaliação dos riscos, enquanto o plano de ação vai estabelecer as medidas que precisam ser adotadas para eliminar, reduzir ou controlar os riscos identificados e analisados. Dessa forma, o GRO apresenta todos os requisitos mínimos que uma empresa precisa atender, enquanto o PGR é um instrumento que vai auxiliar a empresa no atendimento a esses elementos mínimos. Uma metáfora aqui para auxiliar nesse entendimento de diferenciação entre os dois, podemos usar o exemplo aí da manutenção e os cuidados com o veículo. O que seria o GRO? O GRO é todo o cuidado que se tem com o veículo, ou seja, quando ultrapassar determinada quilometragem ou determinado tempo, o veículo é levado a uma oficina, a uma mecânica autorizada para fazer as manutenções preventivas e corretivas aplicáveis. O proprietário do veículo que o utiliza cuida da higiene do veículo, verifica periodicamente a calibração dos pneus, se tem água no radiador, faz todas essas ações para visar o bom desempenho do veículo, para que ele não apresente avarias, para que a parte mecânica e eletrônica do veículo tenha seu bom desempenho. Ou seja, todas essas ações que são realizadas visam aí garantir o bom desempenho do veículo. Similar ao gerenciamento de riscos ocupacionais, onde são estabelecidas algumas ações mínimas para que a empresa ela tenha uma melhoria contínua do seu desempenho de SST, protegendo a saúde e a integridade física dos trabalhadores. E para isso, quais são os elementos mínimos? O primeiro deles, que a empresa ela precisa evitar o risco. Então, a premissa do gerenciamento de riscos ocupacionais é evitar o risco. Se o risco não pudesse ser evitado, ele precisa ocorrer a identificação dos perigos. Então, a gente entra na etapa de identificação dos perigos. Com os perigos identificados, precisa ser realizada a avaliação dos riscos, segunda etapa. Com os riscos avaliados, determinado aí o nível do risco, classificado, priorizado, precisa ser estabelecido quais serão as medidas de prevenção que serão adotadas, respeitando a hierarquia. Primeiro, tentar eliminar, se não for possível, substituir, se não for possível, estabelecer aí as medidas de engenharia, posteriormente, medidas de controle
administrativo, organizacional, e com todas essas ações, se não for suficiente ou de caráter adicional, aí é implementado os equipamentos de proteção individual. Então, essa é a etapa das medidas de prevenção. Posteriormente, essas medidas de prevenção elas precisam ser implementadas e acompanhadas. Então, essas 4 etapas, elas contemplam o gerenciamento de riscos ocupacionais. Embora, paralelo ao estabelecimento das medidas de prevenção, precisa ser verificada a necessidade de um plano de contingência, ou seja, um plano de atendimento à emergência, preparação a emergências, assim como na implementação e acompanhamento, paralelo a isso, precisa ser analisados acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, assim como acompanhamento da saúde dos trabalhadores, até para verificar o desempenho, a qualidade das ações que estão sendo implementadas. Então, todos esses elementos mínimos, eles contemplam o gerenciamento de riscos ocupacionais. Já o PGR, a gente, usando a mesma metáfora relacionada aos cuidados do veículo, nada mais é do que aquela manutenção periódica que é realizada no veículo, onde, a partir de determinada quilometragem ou determinado tempo, o veículo é levado a uma concessionária, uma oficina mecânica, autorizada para fazer aí a devida inspeção e cuidados, bem como as manutenções aplicáveis ao veículo, ou seja, é o básico, é o mínimo. Então, com essa metáfora a gente consegue diferenciar aí o PGR do GRO. O GRO é contemplado todos os elementos mínimos para garantir uma melhoria contínua do desempenho de SST. Já o PGR é um instrumento onde basicamente precisam ser realizadas 2 ações, que aí é contemplado pelo inventário de riscos e o plano de ação, onde o inventário de riscos vai consolidar todos os riscos ocupacionais identificados, analisados e avaliados, enquanto o plano de ação vai apresentar as ações para tratamento desses riscos, visando eliminá-los, reduzi-los ou controlá-los, ok? Então essa aí foi a primeira pergunta. Espero que nesse sentido aqui, essa resposta possa auxiliá-los no entendimento, ok? Já a segunda pergunta é que se existe um modelo de GRO, e se o GRO é um documento. Sim, existe um modelo do GRO. O modelo do GRO, porque o GRO nada mais é do que um modelo de gestão. Então, quando a gente fala em modelo, o que é esse modelo? São alguns elementos, alguns requisitos mínimos que precisam ser atendidos para que a empresa possa, para que determinado estabelecimento possa falar, aqui é realizado o gerenciamento de riscos ocupacionais. E quais são esses elementos que contemplam o modelo? Primeiro deles, evitar o risco. Então, primeiro elemento que tem que ser atendido. Segundo elemento, se o risco não puder ser evitado, precisa ocorrer a identificação dos perigos. Então, esse é o primeiro elemento, identificar os perigos. Segundo, avaliar os riscos ocupacionais. Outro elemento, estabelecer as medidas de prevenção. E, paralelo a isso, estabelecer um plano de preparação e resposta a emergências. O próximo elemento é implementar e acompanhar as medidas de prevenção. E, como etapas paralelas ao acompanhamento, tem análise, investigação de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho e o acompanhamento da saúde do trabalhador. Ou seja, todos esses elementos contemplam o mínimo, pensando em melhoria do ambiente de trabalho, redução de riscos, redução da probabilidade ou da severidade aí dos acidentes e das doenças ocupacionais, ok? Então, isso daí é os elementos mínimos que contemplam o modelo do GRO. E agora, o GRO é um documento? Não, o GRO não é um documento, é um modelo de gestão, é ação. Então, é o que é preciso fazer. Embora não seja um documento, as ações precisam ser documentadas, mas não é para cumprir legislação, apresentar para uma fiscalização, não é só nesse aspecto básico.
é para que se tenha informação e rastreabilidade do que foi feito, até para verificar o desempenho da empresa, se está melhorando, se não está melhorando, o que precisa ser melhorado, ajustado. Então, embora não seja um documento, as informações elas precisam ser documentadas, né? Ok? Então, essa foi aí a segunda pergunta. Outra pergunta é que se existe um modelo de GRO, esse foi o que mais surgiu, existe um modelo de GRO? Aí, se for procurar, vai achar modelo de PGR. Embora, particularmente, eu não compactuo com a ideia de um modelo de PGR. Por quê? PGR, a estrutura do PGR, ela vai ser igual de um estabelecimento para o outro? Depende. Por quê? O PGR é contemplado por duas etapas, inventário de riscos e plano de ação. O inventário de risco ele vai ter toda a mesma estrutura em qualquer segmento, atividade econômica? Não vai ter, porque existe uma premissa quando vai ser feito o inventário de risco, que é o processo de avaliação de riscos. E o processo de avaliação de riscos requer uma metodologia, uma ferramenta, né? E a mesma ferramenta, ela poderá ser utilizada para qualquer tipo de atividade, qualquer tipo de segmento? Não. Inclusive, a própria NR1 aborda que a ferramenta, a metodologia utilizada para o processo de avaliação de riscos precisa ser condizente com o risco que está sendo avaliado. Então, a gente tem que ter cautela com isso. Eu vou exemplificar essa situação, né? Será que a metodologia e ferramenta que vai ser utilizada para fazer a avaliação num estabelecimento comercial, num supermercado, é a mesma que vai ser utilizada em uma metalúrgica, em uma usinagem, em uma fábrica? Será? Então aí já dá para a gente ver que a metodologia vai mudar. Se a metodologia vai mudar, a gente já identifica que não tem como ter esse padrão, ok? Não tem como ter esse modelo. Embora, né, a gente também não pode ser hipócrita e entender a realidade da maioria, principalmente da maioria das consultorias que utilizam softwares. Então, tem os seus softwares e os softwares vão adaptar a estrutura mínima do inventário de riscos e do plano de ação. Embora o plano de ação, eu acredito que não é nenhum problema nesse sentido. O problema está no inventário de riscos, que requer uma metodologia. E o que eu quero dizer com isso? Porque, né, a consultoria ali, ela vai ter o seu processo ali de inventário de risco, onde tem ali estabelecida a metodologia. Então né, o processo vai estar engessado. E aí ela vai utilizar todo aquele processo em todos os estabelecimentos que ela for avaliar. Então o que acontece? Acredito que vão pecar pelo excesso, vão utilizar uma metodologia, uma ferramenta com a maior complexidade de identificação, análise e avaliação dos riscos, o que isso vai, né, requerer aí um maior trabalho, principalmente para aqueles estabelecimentos que não tenham riscos tão complexos, né, como anteriormente citado. Eu vou voltar nesse questionamento, né, numa pergunta relacionada à matriz de risco, processo de avaliação de riscos, daí a gente vai identificar que esse aspecto de modelo, ele tecnicamente se torna um aspecto agravante, né? Quando a gente pensa no cenário técnico da identificação, análise, avaliação e controle dos riscos, ok? Bom, a outra pergunta é que se o GRO ele tem prazo e o PGR, né? Bom, o gerenciamento de riscos ocupacionais é um processo contínuo, não tem prazo, né? É gestão. Então, planejar, fazer, medir, acompanhar e estabelecer um processo de melhoria contínua. Então, não é algo ocasional, eventual, estático, é um processo dinâmico, né? O PGR também, a lógica é a mesma. A lógica é um processo dinâmico e não estático, é um processo contínuo, embora a NR1 ela trouxe um aspecto relacionado à revisão, que o processo de avaliação de riscos deve ser revisado no mínimo a cada 2 anos, né? Ou quando ocorrer algumas circunstâncias, né, que impliquem uma mudança no risco. Então, a própria NR1 estabeleceu ali que o período de revisão mínima do PGR, do processo de avaliação de riscos, né, que contempla o inventário de riscos do PGR,
deve ser realizada a cada 2 anos, exceto quando ocorrer algumas circunstâncias que impliquem mudança no risco, ok? E para aquelas empresas que têm certificação em SST, esse prazo aí ele é de 3 anos, ou seja, a revisão do processo de avaliação de risco pode ser de até 3 anos para aquelas empresas que têm certificação em SST, ok? Nesse sentido, teve uma pergunta bem interessante, que é relacionada que a certificação SASMAC pode ser compreendida como uma certificação em SST. SASMAC, Sistema de Avaliação em Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Qualidade, que é destinada aí às empresas da logística transportadora de produtos químicos, tem uma certificação específica para elas, SASMAC. E o questionamento foi esse, se essa certificação SASMAC pode ser entendido como uma certificação em SST. Particularmente, eu acredito que sim. Por quê? Porque se a gente for avaliar, o processo de avaliação dos riscos estabelecidos pela NR1 contemplam as etapas de identificação, análise e avaliação dos riscos, ok? E um dos elementos para a certificação do SASMAC é uma certificação. Então, por trás tem um organismo certificador que avalia se alguns requisitos mínimos estão sendo atendidos, e um desses elementos mínimos, um desses requisitos que precisam ser atendidos, é gestão de riscos. E gestão de riscos relacionados à parte ambiental, a parte ocupacional. E aí lá precisa ser atendido a análise, a avaliação e ao tratamento dos riscos ocupacionais, ou seja, eles precisam ser identificados, analisados, avaliados, com base na avaliação estabelecer as medidas de controle, o tratamento do risco, similar ao que está sendo estabelecido pela NR1. Então, na minha visão, pode ser utilizada a certificação SASMAC para fins de atendimento do que estabelece a NR1 como certificação em SST, uma vez que os elementos do processo de avaliação de riscos são os mesmos, ok? Outra pergunta que surgiu, que se o PGR vai substituir o PPRA. Sim, o PGR ele vai substituir o PPRA. Por quê? A própria NR9, ela também foi atualizada, ela entra em vigência ano que vem também, a nova NR9, e ela também não contempla mais o PPRA, o programa. Ela contempla apenas o processo de avaliação e controle dos riscos ocupacionais, dos riscos ambientais, risco físico, químico e biológico. Então, sim, a partir do ano que vem, março do ano que vem, o PGR ele vai substituir o PPRA, ok? Nesse sentido, uma outra pergunta que surgiu, qual é a relação da NR9 com o PGR? Relação completa. Por quê? Porque o PGR tem uma etapa do processo de avaliação de riscos que engloba o quê? Identificar, analisar e avaliar os riscos. E aí vem a questão, qual é o parâmetro para se utilizar na avaliação e no controle dos riscos? A própria NR9, ela estabelece, a nova NR9 estabelece o processo de avaliação e controle dos riscos ambientais. Nesse sentido, quando estiver sendo estruturado e implementado o PGR, tanto na parte de avaliação como controle dos riscos ocupacionais, quando a gente falar em risco ambiental, identificado o risco ambiental, físico, químico ou biológico, a gente vai precisar usar os parâmetros estabelecidos na NR9. Então, há uma sinergia entre as duas muito grande. Assim como o PCMSO, que é um outro questionamento. Qual é a relação do PGR com o PCMSO? Será o PGR que irá subsidiar os parâmetros que serão estabelecidos no PCMSO, ou seja, com base no PGR, nos riscos que foram identificados e analisados e avaliados, e será determinado pelo médico do trabalho todas as medidas de acompanhamento e rastreabilidade da saúde dos trabalhadores, ok? Outra dúvida que também surgiu, que era qual é a relação da análise ergonômica do trabalho com o PGR. Mas a relação do PGR no aspecto ergonômico é com a NR17, e não necessariamente com a análise ergonômica do trabalho.
É porque muitos perguntam, no inventário de riscos deverá ser contemplado a análise ergonômica do trabalho? Não. No inventário de riscos precisará ter um levantamento preliminar dos riscos ergonômicos. É o que os profissionais da área da ergonomia tratam e abordam como mapeamento de riscos ergonômicos. Ou seja, o que precisa ser contemplado no PGR? Os riscos ergonômicos. E qual é o instrumento para contemplar esses riscos ergonômicos? Mapeamento de riscos ergonômicos, um levantamento preliminar. E onde é que a análise ergonômica do trabalho vai entrar? Vai entrar se, durante o inventário de riscos, né, na identificação, análise e na avaliação, for identificada a necessidade da análise ergonômica do trabalho, ou seja, uma análise para estabelecer a situação identificada, bem como a solução, com maior profundidade. E aí, no plano de ação do PGR, pode ser inserido a necessidade da análise ergonômica do trabalho, ok? Bom, outro questionamento que teve é quem poderá elaborar o PGR? Né? A NR1 ela aborda o quê? Que o PGR é responsabilidade da organização. Então, ou seja, é a empresa que responde pelo PGR. Não estabeleceu um profissional que deve, exceto no PGR da 18. Aí tem uma particularidade que eu já vou comentar. O PGR estabelecido pela NR1, a organização é responsável. Então, ela vai atribuir isso a algum profissional, que dentro das suas limitações e competências técnicas vai responder por isso, pelo que ele fizer. Embora isso não exime a responsabilidade da empresa. Ela é responsável pelo PGR. Então, técnico pode elaborar? Pode elaborar. Engenheiro pode elaborar? Pode elaborar. Né? Mas a responsabilidade é da empresa. Se ela confiou isso a determinado profissional, é ela que está assumindo esse risco. Embora, eu acredito que a gente tem que pensar no aspecto da qualidade do trabalho, e nem sim cumprir um requisito legal quem faz ou quem deixa de fazer. Nesse sentido, o PGR ele necessita de um trabalho multidisciplinar, onde cada profissional, dentro da sua expertise e competência, vai colaborar da melhor forma possível. Um exemplo que a gente, relacionado aí a NR17, NR9, nesse sentido, fazer identificação, análise e avaliação dos riscos ambientais. Higienista ocupacional, vamos fazer o trabalho agora relacionado à parte ergonômica. Quem é o profissional? Aí um ergonomista, um fisioterapeuta, um profissional com maior conhecimento na área ergonômica. Agora vamos fazer um trabalho mais detalhado, porque foi identificado necessidade relacionada em NR10, NR12, NR35, NR33, que tem as suas peculiaridades, nem todos os profissionais dominam. Então, nesse sentido, eu aponto que a construção, a estruturação e implementação do PGR necessita de um trabalho multidisciplinar, ok? E aí, outra pergunta também que surgiu é que se o PGR precisa ter uma RT, se o PGR precisa ter uma anotação de responsabilidade técnica. A NR1, ela não exige a RT, que particularmente é aplicável aos engenheiros, então, de segurança do trabalho, então não precisa, não é essa obrigatoriedade legal. Embora, aí a gente tem que olhar para o lado da competência e limitação profissional, o caso dos engenheiros. Por quê? Porque aí tem um regulamento interno do CREA, do CREA, onde estabelece que a partir do momento que o profissional elaborou e se responsabilizou por determinada atividade, ele tem que aí emitir a anotação de responsabilidade técnica. Então, nesse caso, o engenheiro, se ele está sendo responsável pelo aquele documento, ele vai fazer a anotação de responsabilidade técnica. Mas não é porque a NR1 exige, é porque o regulamento interno da categoria profissional do engenheiro exige que o assim faça. Ok? E aí, vamos pegar aqui, tem outras dúvidas aqui. Como funciona o PGR da NR18? Então, o PGR da NR18 é o mesmo PGR estabelecido pela NR1? Não, tem as suas particularidades.
Primeira delas, que o PGR da NR18, aí sim, ele aborda e menciona sobre o profissional responsável nesse sentido, onde o PGR, né, ele deve ser elaborado por um profissional legalmente habilitado, né, em segurança do trabalho, que é o engenheiro de segurança do trabalho. Ou seja, então o PGR que vai substituir o PCMAT, ele deve ser elaborado por um engenheiro. Embora a própria NR18 aponta que nos casos de canteiro de obra com até 7 metros e com menos de 10, no máximo 10 trabalhadores, o PGR pode ser elaborado por um profissional qualificado de segurança do trabalho. E quem é o profissional qualificado de segurança do trabalho? É o técnico em segurança do trabalho. Então, caso o canteiro de obras não tenha mais de 7 metros e não tenha mais de 10 trabalhadores, o técnico pode elaborar o PGR, ok? Da NR18. E aí a estrutura do PGR da NR18 é a mesma da 1? Né? Em partes, inclusive a NR18 aborda que o PGR, né, deve contemplar, né, os requisitos do PGR da NR1 e aí tem outros elementos que precisam ser atendidos, né? Os projetos elétricos, sistema aí de proteção contra quedas, dentre outros elementos. Então essa aí é a diferenciação entre o PGR da 1 e o PGR da 18, ok? E uma outra pergunta também similar, né? Qual é a relação aí do PGR da 1 com a 18, com o PGR da 22 e, né, com a NR1? Então teve muito esse questionamento também. Por quê? Porque a NR1 aborda sobre o PGR, mas a NR18 também fala do PGR, a gente já viu a diferença entre as duas. Mas a 22 também fala do PGR e a 31 também tem um programa específico, né? É uma NR setorial que aborda aí das medidas de prevenção, medidas de segurança atreladas aí ao meio rural, ok? Então tem essa pergunta aí, qual é a relação? Né? Então, primeiro, porque muitos se perguntam, eu vou ter que agora deixar de atender o programa estabelecido pela NR31 e atender o PGR da 1? Vou ter que deixar de atender o PGR da 22 para atender o PGR da 1? Não. Por quê? Porque tem uma portaria, né, de 2018, 787, que ela aborda sobre as regras de interpretação das NRs, e aborda que quando houver conflito entre NRs, né, a NR setorial ela vai prevalecer a NR geral. A NR1 é uma NR geral, a NR18, a NR22, a NR31 são NRs setoriais. Ou seja, como há esse conflito, prevalece a setorial. Então, prevalece o que está estabelecido na 22, prevalece o que está estabelecido na 31. Embora com esse processo que está tendo de modernização, como aconteceu com a 18, né? A 18 teve todo o seu ajuste, aí até atrelada à própria nova NR1. Essa aí creio eu que a perspectiva que a equipe do governo atrelada a modernização, eles já tinham isso em pauta, que é adaptar, né, modernizar, atualizar a 22 e a 31 até para atender os parâmetros estabelecidos na NR1, ok? Aí outra pergunta, né, qual é como é o processo de avaliação de risco? O que é esse processo de avaliação de riscos? A própria NR1 estabelece uns elementos ali, mas até para fins de entendimento e didático, a gente precisa compreender o que é esse elemento do processo de avaliação de riscos. Nesse sentido, a gente recorre à ISO NBR 31000, que aborda sobre gestão de riscos. E lá tem uma etapa que fala sobre o processo de avaliação de riscos. Qual é o processo de avaliação de riscos? O processo de avaliação de riscos, ele engloba as etapas de identificação, análise e avaliação do risco. Ou seja, eu vou identificar o risco, eu vou analisar o risco. O que é analisar o risco? É dizer o tamanho do risco, qual é o nível do risco, sendo que o nível do risco é expresso pela relação da probabilidade, né, pelo impacto. Aí, impacto, consequência, severidade, gravidade, né, tudo aborda o mesmo sentido. Então, o nível do risco é estabelecido, até usando a própria NR1, pela relação da severidade com a probabilidade, ok? E o risco analisado, agora ele precisa ser avaliado. E o que é esse avaliado?
é dizer o que vai ser feito. Bom, a gente tem esse nível de risco. Ele é aceitável? Ele é tolerável ou não é? Com base nisso, a empresa tem que ter o risco está classificado, vai tomar decisão em cima disso. Se vai mitigar o risco, se vai terceirizar esse risco, se vai descontinuar o processo. Então, essas 3 etapas contemplam o processo de avaliação de riscos, ok? E aí, a pergunta também que muito se teve, que qual é a metodologia que precisa ser seguida? Qual é a ferramenta? Perceba que a NR1 ela aborda lá que deve ser utilizado técnica e ferramenta condizente com o risco que está sendo avaliado. Agora eu volto lá naquela pergunta que estava lá que eu apresentei no início do vídeo, que era relacionada à metodologia, ao modelo do PGR. Né? Então, ou seja, qual é a metodologia que a gente vai utilizar? Né? Será que uma única metodologia vai suprir todas as necessidades? Particularmente, eu acredito que não, né? Porque isso vai prejudicar tecnicamente o trabalho. Então, a gente precisará ter alternativas. E aí, né, recorrendo a referências, quais são as referências aplicáveis aí a ferramentas, a técnicas que a gente pode utilizar como parâmetro, né? Para fazer o processo de identificação do risco. Eu quero identificar o risco. O que na segurança do trabalho pode ser utilizado para fazer isso? Uma APR, análise preliminar de riscos, né? Ou análise preliminar de perigos, APP. Essa é uma ferramenta que vai auxiliar na identificação dos riscos, ok? Também pode ser utilizado uma lista de verificação, técnica brainstorm, vamos reunir, vamos debater aqui para levantar todos os riscos. Então percebam que determinado segmento, né, estabelecimento comercial, o brainstorm, uma lista de verificação poderá ser utilizada que vai ser contemplada a qualidade que se precisa. Mas será que numa metalúrgica seria adequado? Ou será que uma análise preliminar de risco seria mais condizente? Ok? E será que, e nesse sentido, né, o risco identificado, a gente vai para análise e avaliação do risco. E aí, qual a metodologia avaliar para analisar, estabelecer o nível do risco, pela questão da estimativa da probabilidade e da gravidade? E aí que entra a matriz de risco, uma vez que a matriz de risco vai auxiliar na estimativa qualitativa, quantitativa ou semi-quantitativa da gravidade, severidade, com a probabilidade de cada risco identificado. E aí, existem algumas referências que podem ser utilizadas, né? Como aí a metodologia da BS 8800, né? Que é uma das mais conhecidas e utilizadas pelos profissionais que já utilizam esse processo. Também tem a metodologia da AIA, né? A metodologia da AIA ela é muito utilizada principalmente nos riscos ambientais, físico, químico e biológico. Né? Inclusive, a finalidade dela tende a mais os riscos ambientais. Temos também a metodologia HRM, que aí é particularmente específica para o envolvimento de máquinas e equipamentos, ok? Temos a metodologia aí do engenheiro Cardella, tem um livro dele a respeito da abordagem holística de SST, onde lá é abordado sobre gestão de riscos e tem uma metodologia escrita por ele referente a isso, é uma metodologia mais criteriosa, né, para fazer a avaliação dos riscos. Então tem aí, mencionei 4, né, que são particularmente as que eu conheço, que já utilizei, são essas 4, e que se alguém me perguntar, eu vou recomendar. E nesse sentido, pelo que eu estava exemplificando a vocês, puder identificar que uma é melhor para isso, outra é melhor para aquilo, outra é melhor para outro tipo de risco. Então, ou seja, não tem a melhor, existe a mais condizente com o risco que está sendo avaliado. E nós, prezando pela qualidade técnica, precisaremos prezar por isso também. Ok? E aí também nesse sentido, tem muito questionamento. Posso usar a matriz de risco estabelecida pela NR3? Particularmente eu não recomendo. Por quê? Porque os objetivos são distintos. O objetivo da matriz de risco estabelecida na NR3 é para que o auditor fiscal, né, do trabalho utilize ela para identificar o aspecto do nível do risco que ele avaliou nos ambientes de trabalho, mas com uma percepção diferente do que está querendo ser realizado. No sentido de utilizar a matriz de risco no aspecto de prevenção,
O outro, né, no aspecto de fiscalização. Então, particularmente, eu não recomendo fazer essa utilização dela. Inclusive, a própria NR3 aborda lá uma observação a respeito disso. Né? Então, cabe ficar atento a esse aspecto, ok? Bom, outra pergunta é que se podemos afirmar que o PGR servirá de base informativa para o e-social, né? O PGR ele vai servir de base para o e-social nos moldes que se está até agora? Né? Não. O que é que vai servir de base para prestar as informações de SST? O LTCAT. Porque, né, nessa versão beta do e-social, quais são as informações que precisam ser informadas? Né? Referente à exposição dos trabalhadores aos agentes nocivos estabelecidos, né, os fatores de risco estabelecidos pelo anexo 4 do Regulamento da Previdência Social. Então, ou seja, são aspectos distintos. O PGR, né, um programa de prevenção, né, gerenciamento. A gente vai identificar, analisar e avaliar os riscos e controlá-los, tratar o risco, gerenciar o risco. Diferente do LTCAT. O LTCAT é um laudo. Ele é feito a avaliação e com um documento conclusivo que diz se o trabalhador está exposto a um agente que seja aposentadoria especial ou não. Ele não apresenta as medidas de prevenção que a empresa precisa adotar. Então, são dois aspectos distintos. Qual é o documento que deve ser utilizado como base para prestar as informações de SST no E-Social? Nesse momento, LTCAT. Ok? Embora, né, muito se questionar, como é que é o processo? Então, um vai fazer o PGR, outro vai fazer o LTCAT. A gente também não pode ser hipócrita, tem que entender como isso acontece na prática. Na prática, um ou mais de um profissional vai fazer todo o processo de identificação de riscos. Ou seja, vai coletar todas as informações necessárias. Coletou todas as informações, vai chegar o momento de estruturar isso e construir o PGR, construir um laudo de salubridade, de periculosidade, o LTCAT. Então, ou seja, a coleta de informações ela vai ser realizada num processo único, respeitando as particularidades. Quando a gente vai para a análise das informações coletadas para prosseguir e concluir o trabalho, aí sim vai ser respeitado, estabelecido nas NRs para fins do PGR, então saiu o programa. Vai ser respeitado, estabelecido na NR15, para fins de laudo de insalubridade, sai o laudo pronto. Vai ser estabelecido os requisitos estabelecidos aí pela NR16 para fins de periculosidade, a gente tem outro laudo. E precisa ser atendido o exposto no Regulamento da Previdência Social, Decreto 3.048, para se constituir o LTCAT, o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. Então, ou seja, o processo de levantamento dos riscos, coleta de informação, ele vai seguir um processo único. Na prática é assim que acontece. Embora, quando essas informações forem analisadas e estruturadas e concluídas, o programa ou os respectivos laudos, precisa ser seguido as normativas aplicáveis a cada uma delas, ok? Bom, outra pergunta, ela relacionada ao tratamento diferenciado. O que é o tratamento diferenciado? E aí essa resposta eu vou dividir em três partes. Primeiro, referente ao MEI, depois aí a microempresa, empresa de pequeno porte, grau de risco 1 e 2, e a microempresa, empresa de pequeno porte, que não, obrigatoriamente pela NR4 não precisa ter CESA. Então vamos lá para o MEI. O MEI, ele precisa ter PGR? Não. O MEI está isento do PGR. Embora quem contrate o MEI tem que contemplá-lo no seu PGR. Ou seja, tem que estabelecer as medidas de prevenção para o MEI que ele contrata. Ok? Também foi estabelecido que a Secretaria do Trabalho ela vai elaborar fichas informativas aos microempreendedores individuais. Ou seja, isso é algo que não está pronto, mas está estabelecido que a Secretaria irá elaborar isso para disponibilizar aos microempreendedores individuais, ok? O segundo aspecto é referente a microempresa e empresa de pequeno porte que não é obrigada a constituir SESMID, Aí, ela é obrigada a ter o PGR? Sim, ela é obrigada a ter PGR. Embora ela pode utilizar de maneira alternativa as ferramentas para fazer o processo de avaliação de riscos e plano de ação, ela pode utilizar uma ferramenta que vai ser disponibilizada
vai ser disponibilizado pela Secretaria do Trabalho. Ou seja, não é algo que está disponível, né? Não tem isso disponível. Até na nossa segunda aula, que era a respeito do PGR, eu comentei que na Europa existe a OIRA, OIRA, é uma ferramenta que é disponível às empresas de pequeno porte, para elas fazerem a identificação, avaliação e estabelecer um plano de ação para os riscos existentes no seu ambiente de trabalho. Então, eu identifico, né, que aqui no Brasil, né, o órgão com essa responsabilidade tem a mesma intenção. Estabelecer, e isso é muito positivo, né, para as empresas que não têm SESMIT, estabelecer uma ferramenta onde ela pode fazer processo de identificação de riscos, avaliação dos riscos, isso constitui um inventário, com base nisso, o plano, né, faz o plano de ação. E com essas duas estruturas, o PGR está contemplado, ok? E aí, a gente vai para microempresa, empresa de pequeno porte, que ela não tem risco, ela é grau de risco 1 ou 2, e ela não tem risco físico, químico ou biológico. E aí a 9NR1 aponta que, se ela declara as informações digitais, presta as informações de SST digitais, ela está isenta do PGR. Então, nesse caso, algumas condições precisam ser atendidas. Primeira delas, tem que ser uma microempresa ou empresa de pequeno porte. Segunda delas, tem que ser grau de risco 1 ou 2. Terceira delas, na fase de levantamento preliminar dos perigos, identificar a inexistência de risco físico, químico e biológico nos moldes da NR4. E o último aspecto, e se declarar as informações digitais, prestar as informações de SST digitais, ela está dispensada do PGR, ok? E aí vem um outro questionamento. O que é o prestar essas informações digitais? O que é essa declaração de ausência de riscos? Bom, prestar as informações digitais, isso não acontece ainda, não está estabelecido ainda, mas tudo leva a crer que será utilizado o mesmo mecanismo, mesma plataforma do e-social, onde será declarado a ausência de fator de risco para os trabalhadores. Então, eu entendo que futuramente aí vai ser utilizado pela Secretaria a mesma plataforma. Então, para fazer a prestação das informações de SST digitais, ok? E aí lá vai ser declarado a ausência de riscos. Mas até lá, o que pode ser realizado? A própria portaria que publicou a 9NR1 estabelece lá que, enquanto essa ferramenta de prestação das informações digitais não está disponível, o empregador ele pode utilizar, ele pode fazer uma declaração de ausência de risco e deixar no estabelecimento a fim de apresentá-la em uma fiscalização. Então, nesse sentido, na verdade hoje não porque tem vigência o PPRA, mas também se aplica o mesmo caso. NR1 que está em vigência já aborda esse aspecto de tratamento diferenciado e não haver a necessidade de ter PPRA, e a partir do ano que vem é o aspecto do PGR. Ou seja, a empresa ela pode, microempresa, empresa de pequeno porte, ou de pequeno porte. Grau de risco 1 ou 2. Não tem risco físico, químico ou biológico. O empregador pode ir lá e declarar ausência de riscos, e com base nisso está isento aí hoje do PPRA e futuramente do PGR, ok? E vem outra pergunta muito comum. Quem é que pode fazer essa declaração? Existe um modelo? Não existe modelo. Não tem modelo, não tem modelo da declaração. Quem é que pode fazer isso? Qualquer profissional pode fazer isso? A legislação não estabelece, ela diz que a responsabilidade é da empresa. Se a responsabilidade é da empresa, a empresa é que vai se responsabilizar por isso. E o empregador pode atribuir isso a qualquer profissional que ele julgue que tenha competência. Embora temos que levar em consideração e precisa ser um profissional minimamente qualificado em segurança do trabalho para atestar a ausência de riscos, ok? E outra pergunta muito comum é qual é a relação entre contratante, contratada com o PGR? Qual é a relação contratante, contratada e PGR? Aí a gente vai no seguinte aspecto. A contratante, qual é a responsabilidade dela? Ela pode prever no seu inventário de risco, no seu PGR, as medidas de prevenção dos seus contratados. Ela pode.
não é que deve. Já ela deve, né, aí não é optativa, é um dever dela, encaminhar ao contratado as informações, né, dos riscos presentes no seu ambiente de trabalho. Então, nesse sentido, né, a gente vai ao dever que a contratante tem, informar. O que a contratante pode fazer? Pegar seu inventário, né, e encaminhar o seu PGR e encaminhar a contratada. A contratante estará encaminhando as informações mínimas, né, dos seus riscos presentes no seu ambiente de trabalho, ok? Já a contratada, ela deve enviar à contratante o seu inventário de riscos. Ou seja, é uma obrigação da contratante, da contratada, enviar à contratante o seu inventário de riscos. Ok? Então tá aí a relação. E isso, né, faz todo sentido. Elas vão compartilhar informações para que se mutuamente ajudem-se no processo de gestão, de gerenciamento dos riscos presentes nas atividades, ok? E, né, aí estamos chegando ao fim. Outra pergunta, qual é a relação da CIPA com o PGR? Bom, na verdade nem cito o PGR, mas o gerenciamento de riscos ocupacionais como um todo. No processo de implantação do gerenciamento de riscos ocupacionais, precisa ter a participação dos trabalhadores. Os trabalhadores precisam ser ouvidos, tem que ter a percepção deles também. E o mecanismo que pode ser adotado é utilizar aí os membros da CIPA, uma vez que eles representam os trabalhadores. Mas eu acredito que vai além disso. Precisa ser estendido isso a todos os trabalhadores. Precisa ter esse canal de comunicação, quando a gente fala em gerenciamento de riscos ocupacionais, com todos os trabalhadores. Tem que ter esse canal aberto de comunicação. Termos porque o trabalhador ele precisa ser uma parte integrante do processo de construção. Por quê? Para que ele se sinta e se mantenha engajado, e também porque é fundamental ter a percepção dele, uma vez que é ele que está lá na frente de trabalho executando a sua atividade. Ok? Bom, outra pergunta, como é que fica o PPRA que vence próximo a março? Uma vez que a partir de 12 de março, se eu não me engano, começa a vigência do PGR. E aí vem a questão, PRA, análise global, vence em novembro, vence em dezembro, o que eu faço? Faço a análise global, 3 meses depois eu vou precisar fazer o PGR, né? Vamos pensar bem de ordem prática, né? De ordem prática. O PGR ele contempla muito mais informações que o próprio PPRA. Então, ou seja, a gente está aí menos de um ano para entrar em vigência o PGR. Então, ou seja, eu não vejo nada de mal nesse momento as empresas, principalmente consultorias, irem estruturando, implementando, né, o seu modelo de trabalho, né, seu modelo de trabalho, e com base nisso, já irem, chegou determinado momento de fazer a análise global, já migra para o PGR. No aspecto legal, vamos pensar no seguinte cenário. Teve uma fiscalização, ele pediu o PPRA. Não, eu já não tenho PPRA, eu estou fazendo PGR. Aí o auditor não vai aceitar porque não é o PPRA. Vamos pensar no objeto, na finalidade. O PGR ele vai ter muito mais informações, muito mais rico em termos de medidas de ações de identificação, análise, avaliação e controle dos riscos. Então, ou seja, não consigo imaginar que um ente de fiscalização vai dizer que não aceita que é o PPRA, o PGR deveria ser o PPRA. Não vejo isso, uma vez que o PGR ele vai ser muito mais rico em termos de informação para tornar ambientes de trabalho mais seguros e mais saudáveis do que o próprio PPRA, ok? E a última pergunta, o aspecto, como implementar o PGR, usar software, usar planilha, e vem aquela questão, que já na era do início da social tinha muito. E software, planilha, o que a gente faz com isso? Cada realidade é uma realidade. Isso daí poderá ser feito numa planilha, todo o processo de gerenciamento de riscos ocupacionais e programa de gerenciamento de risco poderá ser feito numa planilha? Poderá ser feito numa planilha. É melhor fazer num software? Aí vai depender
né? Pode ser que sim, pode ser que não. Vou usar aqui uma metáfora para dar um exemplo. Na nossa casa a gente pode pegar e passar café como? Tem o filtro, esquenta a água, né? Coloca lá no filtro o café, o açúcar, passa café. Processo todo manual. A gente pode fazer isso, né? Usar, por exemplo, a planilha. Processo todo manual. E a gente faz café para nossa família. 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. Visita tal, 10 pessoas. Mas e agora? Agora eu vou fazer café para 100 pessoas. Aí eu já vou ter que ficar mais tempo passando o café. Aí é eu e outra pessoa fazendo o café. Aí o café dela vai ficar mais forte, o café meu vai ficar mais fraco, né? Um vai ficar frio, outro mais quente. Vocês conseguem identificar que vai começar a ter retrabalho, vai começar a ter desperdício de recurso, a qualidade não vai ficar a mesma. E aí é que entra o software. Nessa nossa metáfora, o software é a máquina de café, aonde a gente vai lá e faz o quê? A gente vai lá e abastece ela. Software abastece de informações. Na máquina a gente coloca o quê? Coloca o pó, coloca o açúcar, faz instalação elétrica, faz instalação da água. E a partir dali é só apertar o botão. Pode ser eu, pode ser o fulano, pode ser o Beltrano. Qualquer um que for apertar o botão, vai sair o café. Assim é como o software. A gente vai alimentar e vai sair a informação. Se o software foi bem alimentado, é a mesma coisa como o café. Você pode colocar, ao invés do açúcar, colocar sal. Vai sair o café? Vai, mas não vai sair bom. É a mesma coisa o software. Então, essa é uma metáfora para a gente compreender. Tem circunstâncias que eu vou continuar podendo passar o café manualmente, mas tem circunstâncias que eu não vou conseguir passar o café manualmente. Eu vou precisar do software. Mas a gente tem que, né, antes de tudo, pensar no seguinte, né, até partindo para a finalização aqui. A gente tem que utilizar o PGR, o GRO, algo para melhorar a qualidade do trabalho, melhorar a condição, os ambientes de trabalho, dessa forma, né, contribuir com as empresas, contribuir com os trabalhadores, né, o resultado da empresa vai ser afetado, a saúde e integridade física do trabalhador é afetada, e não meramente cumprir um dispositivo legal, senão a gente vai voltar ao mesmo aspecto do PPRA, documento de gaveta, processo cartorário, a gente tem que usar isso para qualidade, para melhorar o trabalho. E é nesse sentido aí a gente tem que, não é, por que eu vou ter o software? Porque vai exigir. Às vezes não há necessidade, mas você ter o software porque vai melhorar o teu trabalho. Assim como a gente tem, né, muitos profissionais da área estão passando por esse perrengue relacionado ao e-social. Comprou software, adaptou isso, adaptou aquilo para software, o e-social não vinga. E aí aquela pressão da empresa, comprei o software, agora não preciso, tô com a licença, não preciso. Mas aí a gente, se tivesse sido usar um argumento diferente lá atrás, por que você precisa do software? Não é por causa do e-social, é porque o e-social vai evitar, o software vai evitar retrabalho, ele vai otimizar o trabalho, vai dar mais qualidade nas informações, vou ter banco de dados, rastrear a informação para tomada de decisão. E se essa tivesse sido a justificativa, porque o aspecto do social é uma mera formalidade de você mudar a comunicação das informações. O aspecto legal é obrigatório, com o e-social ou sem e-social é o mesmo na área de SST, é o mesmo. O que vai mudar é só a forma de você prestar essas informações. Então a gente tem que pensar, virar a chave nesse pensamento. Eu tenho que ter o software, eu tenho que ter ele para melhorar o meu trabalho. Não é para cumprir legislação, não é porque é um requisito de legislação. É para melhorar meu trabalho, para otimizar meu tempo, para mim, um recurso adicional. Agora eu vou poder atender mais empresas, mais clientes com a mesma qualidade. Então, é nesse sentido que a gente tem que pensar em utilizar o GRO e o PGR para melhorar os ambientes de trabalho. Ok? Bom, pessoal, espero que eu tenha conseguido passar aí a mensagem e responder os principais questionamentos que surgiram ao longo dessa semana, ok? Espero que da melhor maneira possível consiga contribuir aí com o desenvolvimento de cada um e que a gente juntos consiga construir ambientes mais seguros, mais saudáveis, beneficiando toda a sociedade, ok? Um forte abraço.